O general obsessivo escondeu o divórcio e fingiu ser o marido perfeito quando ela acordou sem memória. Ele jurou que a amava. Só não contou que na noite do acidente ela estava fugindo dele. Se você gosta quando o vilão dorme na mesma cama, já deixa o like, se inscreve e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Porque ele fez o divórcio desaparecer. E agora, ela é dele de novo. A porcelana explodiu contra a parede. Aurora não se lembrava de ter jogado. Só havia os cacos brancos espalhados pelo chão de madeira escura, o eco do impacto ainda vibrando nas paredes da mansão. Você não vai sair dessa casa. A voz de Cássio cortou o silêncio. Grave, controlada. O tipo de calma que precedia tempestades. Ele ocupava a porta do hall como uma barricada humana. 1,90 m de músculo e autoridade, a farda militar impecável, as medalhas no peito refletindo a luz fraca dos lustres. Os olhos dele, cinza como aço molhado, não piscavam. Aurora sentiu o ar faltar. 3 anos. A própria voz saiu rasgada. 3 anos trancada nessa fortaleza. Você não me deixa trabalhar. Não me deixa ver minha família. Não me deixa respirar. Ela recuou um passo. Depois outro. As costas bateram na mesa do vestíbulo. Cássio não se moveu. Não precisava. A presença dele já a encurralava. Tudo o que fiz foi para te proteger. Me proteger? Uma risada amarga escapou da garganta dela. Você me sufoca. Me vigia. Controla cada passo meu como se eu fosse uma de suas operações militares. O maxilar dele travou. Um músculo pulsou na lateral do rosto. Aurora, um aviso. Ela ignorou. As chaves do carro estavam no bolso do casaco. Aurora calculou a distância até a porta lateral. 7 passos, talvez 8. Do lado de fora, a tempestade rugia. Chuva açoitava as janelas blindadas. Relâmpagos rasgavam o céu da serra. Não importava. Qualquer coisa era melhor que aquela gaiola dourada. Eu assinei os papéis. As palavras saíram como balas. O divórcio está protocolado. Acabou, Cássio. O rosto dele não mudou, mas algo nos olhos, algo primitivo e perigoso, despertou. Não. Uma palavra. Uma sentença. Aurora correu. Os sapatos derraparam no piso encerado. Ela alcançou a porta, girou a maçaneta e o vento gelado da serra a atingiu como um tapa. A chuva era horizontal, brutal. Em segundos, o vestido colou no corpo. Não olhou para trás. O SUV preto estava a 20 metros. Aurora atravessou o jardim às cegas, os pés afundando na lama. Abriu a porta, jogou-se no banco, girou a chave. O motor rugiu. Pelo retrovisor, viu a silhueta de Cássio surgir na varanda. Ele não corria, caminhava. Cada passo deliberado, predatório. Aurora pisou no acelerador. Os portões da propriedade se abriram automaticamente. Ela ainda tinha autorização. Por quanto tempo não sabia. Não importava. A estrada serpenteava montanha abaixo. Curvas fechadas, asfalto escorregadio, visibilidade zero. Os faróis mal cortavam a cortina de água. Aurora dirigia com as mãos brancas no volante. O coração batia tão forte que ela sentia na garganta. Livre. Pela primeira vez em 3 anos, estava livre. Os faróis surgiram no retrovisor. Não, não, não. O defender preto de Cássio devorava a distância entre eles. Mais potente, mais pesado, feito para terrenos extremos. Ela pisou mais fundo no acelerador. 70, 80. O SUV tremeu nas curvas. O telefone tocou. O nome dele piscou na tela. Aurora não atendeu. Tocou de novo e de novo. Na 5ª chamada, ela agarrou o aparelho e jogou pela janela. A curva apareceu rápido demais. O pneu dianteiro perdeu aderência. O volante girou nas mãos dela. Aurora tentou corrigir. Tarde demais. O mundo virou de cabeça para baixo. Metal contra asfalto. Vidro estilhaçando. O gosto de sangue na boca. Dor. Em todo lugar e em lugar nenhum. Depois, silêncio. Cássio viu o carro capotar. 1 vez, 2, 3. O Defender parou derrapando. Ele estava fora do veículo antes do motor morrer, correndo sob a tempestade.
a farda de gala encharcando em segundos. O SUV dela tinha parado de rodas para cima, o chassi retorcido como papel amassado. Fumaça saía do capô destruído. Aurora. Não houve resposta. Ele se jogou de joelhos na lama. Através do vidro trincado, viu o corpo dela, pendurado pelo cinto, imóvel. Sangue escorria de um corte na têmpora. A porta não cedia. Cássio agarrou a maçaneta com as duas mãos e puxou. Metal rangeu. Suas botas deslizaram na lama. Ele plantou os pés, travou os dentes e puxou de novo. A dor explodiu nos dedos. Tendões protestando, pele rasgando contra as bordas afiadas. Ele não parou. Com um urro gutural, Cássio arrancou a porta do chassi. O metal cedeu com um estrondo surdo. Ela estava ali, tão pequena, tão quebrada. Ele cortou o cinto com a faca tática. Amparou a queda do corpo dela com o próprio. Aurora deslizou para os braços dele como uma boneca de pano. Leve demais, frágil demais. Cássio a puxou para o peito. O sangue dela manchou a farda de gala. Medalhas de honra afogadas em carmesim. Ele não notou. Não se importou. Não. A palavra saiu estrangulada. Não, não, não. Ele pressionou os lábios contra a testa dela. Fria. Ela estava fria demais. A equipe de segurança chegou em 2 veículos. Portas batendo. Vozes gritando. Lanternas cortando a chuva. Chamem o helicóptero médico. Cássio rugiu a voz de comando sobrepondo a tempestade. Agora, preparem a mansão. Quero uma UTI montada em 2 horas. Os homens obedeceram. Ninguém questionava o general. Na escuridão, sob a chuva que não cessava, Cássio embalou o corpo inconsciente de Aurora. Os lábios dele roçaram a orelha dela. A voz, agora, era um sussurro. Íntimo. Quebrado. Obsessivo. Você é minha. Ele fechou os olhos. Eu te achei. Te trouxe de volta. E nunca mais, Aurora. Os braços apertaram com força doentia. Nunca mais você vai sair da minha vista. A chuva continuou a cair. E Aurora não ouviu nada. O bip do monitor cardíaco foi a primeira coisa que Aurora ouviu. Constante. Mecânico. O som de alguém vivo por um fio. Ela tentou abrir os olhos. As pálpebras pesavam como chumbo. A luz, branca, cirúrgica, queimou as retinas quando finalmente conseguiu. Tudo doía. A cabeça latejava em ondas. O peito ardia a cada respiração. O braço esquerdo estava imobilizado, preso em uma tala que ia do pulso ao cotovelo. Onde estou? O teto era alto demais para um hospital. Vigas de madeira escura cruzavam o espaço. Um lustre de ferro forjado pendia no centro, apagado, mas reconhecível. Não, não era possível. Aurora virou a cabeça. O movimento enviou agulhas de dor pelo pescoço. O quarto era imenso. Paredes de pedra aparente. Janelas altas com vidros grossos, blindados. Uma lareira crepitava no canto, o fogo lançando sombras dançantes. Ao redor da cama, equipamentos médicos brilhavam. Monitores, bombas de infusão, um respirador em stand-by. Uma UTI particular, dentro de uma mansão. A paciente está acordando. A voz veio de algum lugar à esquerda. Masculina, profissional. Nervosa. Aurora tentou focar. Um homem de jaleco branco se aproximou. Cabelos grisalhos, óculos de armação fina. Atrás dele, 2 enfermeiras em uniformes militares verificavam prontuários. Senhora Valente, pode me ouvir? O médico ergueu uma lanterna pequena, direcionando o feixe para os olhos dela. Siga a luz. Senhora Valente? O nome não encontrou eco na mente dela. Onde? A voz saiu como lixa. A garganta estava em carne viva. Onde eu estou? O médico hesitou. Os olhos dele desviaram para algum ponto atrás de Aurora. Você está em casa. Ele engoliu em seco. Segura, sob os melhores cuidados. Casa. Aurora tentou se levantar. A dor explodiu nas costelas. Ela caiu de volta no travesseiro com um gemido. Não se mova. Uma das enfermeiras avançou, as mãos estendidas. A senhora tem 2 costelas fraturadas e um traumatismo craniano. Precisa descansar.
Traumatismo craniano. As palavras flutuaram no ar como fumaça. Aurora tentou agarrá-las, dar sentido a elas. O que aconteceu comigo? Silêncio. O tipo de silêncio que preenche uma sala quando todos sabem algo que você não sabe. O médico abriu a boca para responder. Eu explico. A voz cortou o ambiente como uma lâmina. Grave, rouca, carregada de autoridade. Aurora virou a cabeça na direção do som. Ele estava ali, encostado no batente da porta, braços cruzados, observando. Quanto tempo? Desde o início? Ela não sabia, não tinha percebido. O homem era imenso. Ombros largos que quase tocavam as laterais do portal. Cabelos escuros com fios de prata nas têmporas. Maxilar quadrado, coberto por uma barba de poucos dias. Os olhos, cinza, frios, penetrantes, estavam fixos nela. Ele usava uma camisa preta de botões, mangas dobradas até os cotovelos. Os antebraços eram grossos, marcados por veias e tendões. As mãos, grandes com os nós dos dedos enfaixados, pendiam ao lado do corpo. Aurora sentiu o ar mudar. A equipe médica se encolheu, literalmente. O médico recuou meio passo. As enfermeiras baixaram os olhos. Ninguém falou. O homem se descolou da porta. Cada passo dele era deliberado, pesado. O tipo de caminhar de quem nunca precisou correr atrás de nada na vida, porque o mundo vinha até ele. Aurora quis recuar. O instinto gritou para ela se afastar, mas o corpo não obedecia. Ele parou ao lado da cama. De perto, a presença dele era ainda mais sufocante. O cheiro, tabaco, sândalo e algo metálico como pólvora antiga invadiu os sentidos dela. Você sofreu um acidente de carro. A voz dele era baixa, controlada. Há 5 dias. 5 dias? O hospital civil não tinha condições adequadas. Ele continuou, como se relatasse um briefing militar. Transferi você para cá assim que saiu do risco imediato. Transferiu? Não pedi ou solicitei. Quem? Aurora umedeceu os lábios rachados. Quem é você? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Algo passou pelos olhos dele, rápido demais para identificar. Dor? Raiva? Possessividade ferida? Cássio. O nome saiu como uma sentença. Seu marido. O mundo parou. Marido? Aurora vasculhou a própria mente. Procurou memórias, rostos, sensações. Encontrou névoa, espaços em branco onde deveria haver história. Eu não... A voz falhou. Eu não me lembro de você. Cássio não reagiu. O rosto permaneceu impassível. Mas as mãos dele, Aurora percebeu, se fecharam em punhos ao lado do corpo. Amnésia pós-traumática. O médico se manifestou, a voz trêmula. É comum em casos de trauma craniano severo. As memórias podem retornar gradualmente ou podem não retornar. Cássio completou, friamente. O médico assentiu. Aurora sentiu o pânico subir pela garganta. Eu preciso de um telefone. Minha família. Alguém que me conheça. Você me conhece? Não. A palavra saiu mais alta do que ela pretendia. Eu não conheço você. Eu não conheço esse lugar. Eu não sei nem quem eu sou. Cássio se inclinou. O movimento foi lento, calculado. Ele apoiou uma mão no colchão ao lado do quadril dela e a outra, com cuidado cirúrgico, pousou sobre a mão dela. Exatamente onde o acesso venoso perfurava a pele. O toque era quente. Os dedos dele, apesar do tamanho, envolveram os dela com uma delicadeza quase dolorosa. O polegar traçou um círculo lento sobre o dorso da mão. Aurora prendeu a respiração. Os olhos dele, tão perto agora que ela podia ver as manchas mais escuras no cinza, não piscavam. Você é Aurora Valente. A voz desceu uma oitava, íntima, perigosa. Tem 24 anos. É artista. Gosta de pintar tempestades. Cada fato caía como uma pedra em água parada. E a minha esposa há 3 anos. O polegar continuou o movimento circular, hipnótico. Você está em casa. Ele se aproximou mais. O hálito quente roçou a bochecha dela. E daqui, senhora Valente?
Os lábios dele quase tocaram a orelha dela. Aurora sentiu cada pelo do corpo se arrepiar. Você não sai mais. Ele se afastou. De pé novamente, Cássio ajeitou as mangas da camisa como se nada tivesse acontecido. Doutor. Ele não olhou para o médico. Relatório completo no meu escritório em 1 hora. Não era um pedido. Cássio caminhou até a porta. Parou. Olhou por cima do ombro. Os olhos dele encontraram os de Aurora uma última vez. Descanse. Uma ordem disfarçada de sugestão. Você vai precisar. Ele saiu. A porta se fechou com um clique suave. E Aurora ficou ali, presa em uma cama que não reconhecia, em uma casa que não lembrava. Casada com um homem que fazia seu coração disparar de medo. Ou de algo que ela ainda não conseguia nomear. Aurora acordou com o nome de outra pessoa. Mamãe? A palavra escapou antes que ela pudesse impedir. A voz ainda estava rouca, os lábios rachados. Ela olhou ao redor. O quarto imenso, os equipamentos médicos, a lareira apagada. Não havia ninguém. Fragmentos de sonho se dissiparam como fumaça. Tintas, pincéis, um apartamento pequeno com janelas abertas. O cheiro de terebintina e café. Liberdade. Lembranças reais ou imaginação? Aurora fechou os olhos e tentou se concentrar. Vasculhou a própria mente como quem procura algo no escuro. Seu nome era Aurora. Isso ela sabia. Tinha 24 anos. Pintava. Sim, ela se lembrava de pintar. Lembrava do peso do pincel na mão, da textura da tela, das cores se misturando. Lembrava de um apartamento em Florianópolis, da Faculdade de Belas Artes, das noites em claro criando. Mas depois, névoa. 3 anos inteiros engolidos pelo vazio. A porta se abriu. O médico entrou primeiro, o mesmo de antes, com o jaleco branco e a expressão cautelosa. Atrás dele, uma enfermeira carregando uma bandeja. E atrás dela, como uma sombra que não pede permissão, Cássio. Ele não disse nada. Apenas caminhou até a poltrona no canto do quarto e sentou. Cruzou as pernas. Esperou. Como se aquele fosse o lugar dele. Como está se sentindo hoje? O médico se aproximou verificando os monitores. Confusa. Aurora não tirou os olhos de Cássio. Preciso de respostas. O médico trocou um olhar rápido com o homem na poltrona. Cássio fez um movimento quase imperceptível com a cabeça. Permissão concedida. A senhora sofre de amnésia retrógrada parcial. O médico falou devagar, como se explicasse para uma criança. O trauma afetou principalmente memórias recentes. Os últimos 3 a 4 anos parecem ser os mais comprometidos. 3 a 4 anos. O casamento inteiro. E vai voltar? Aurora perguntou. A memória? Pode ser que sim, pode ser que não. O médico ajustou os óculos. O cérebro é imprevisível. Estímulos familiares podem ajudar. Fotos, lugares, pessoas. Pessoas como meu suposto marido. O silêncio que se seguiu foi denso. Cássio não se moveu, mas Aurora sentiu o peso do olhar dele, cinza e cortante, atravessando o quarto. Eu preciso ir embora. Ela se virou para o médico. Preciso ver minha família, meus pais, alguém que eu reconheça. Aurora. A voz de Cássio cortou o ar. Não era um chamado. Era uma advertência. Ela o ignorou. Doutor, eu tenho o direito de sair daqui. De ir para um hospital de verdade. Você está no melhor hospital possível. Cássio se levantou. O movimento foi fluido, predatório. 2 passos e ele já estava ao lado da cama. Equipamentos de última geração. Ele enumerou com a calma de quem lê uma lista de compras. Equipe médica especializada em trauma. Segurança absoluta. Segurança? Aurora quase riu. Eu estou presa em um quarto. Você está se recuperando. Eu quero ir embora. Não, uma palavra, sem margem para negociação. Aurora sentiu o sangue ferver. Você não pode me manter aqui contra a minha vontade. Isso é cárcere privado. É ilegal. Cássio inclinou a cabeça, estudando-a, como um general analisa um mapa de batalha. Você é minha esposa. A voz dele desceu um tom. Está ferida.
confusa, incapaz de tomar decisões seguras. Incapaz? Aurora arrancou o lençol. Eu vou te mostrar incapaz. Ela girou as pernas para fora da cama. Os pés tocaram o chão frio. Com um impulso de raiva pura, tentou ficar de pé. O mundo girou. As costelas gritaram. As pernas cederam. O chão veio ao encontro dela. Mas o impacto nunca chegou. Braços a envolveram. Firmes, quentes, inescapáveis. Cássio a segurou antes que ela caísse. Uma mão nas costas, a outra na cintura, os dedos afundando na carne com força excessiva. Não brutal, mas possessiva. O tipo de toque que dizia: você não vai a lugar nenhum. Aurora agarrou os ombros dele por instinto. Os dedos encontraram músculo sólido sob o tecido da camisa. Os rostos ficaram a centímetros. Ela podia ver cada detalhe agora. As linhas de expressão ao redor dos olhos. A cicatriz fina que cortava a sobrancelha esquerda. Os fios de prata nas têmporas. Os lábios, cheios, firmes, ligeiramente entreabertos. O cheiro dele a envolveu. Tabaco, sândalo, algo almiscarado e masculino que se instalou nos pulmões dela e recusou sair. Um arrepio percorreu a espinha de Aurora. Não de frio. Respire. A ordem de Cássio foi um sussurro. O hálito quente roçou os lábios dela. Devagar. Ela não conseguia. O coração batia descontrolado. A pele formigava onde ele a tocava. Cada terminação nervosa do corpo parecia despertar. E ela não sabia se queria fugir ou se aproximar mais. Medo, disse a si mesma. É só medo. Mas o corpo contava outra história. Cássio a ergueu como se ela não pesasse nada. Em um movimento, Aurora estava de volta à cama, as costas contra os travesseiros. Ele a soltou, mas não recuou. Permaneceu ali, debruçado sobre ela, as mãos apoiadas no colchão, cercando-a. Você precisa entender uma coisa. A voz dele era baixa, íntima. Esta casa é uma fortaleza. As janelas são blindadas. Os portões são controlados por código. Há homens armados em cada perímetro. Aurora sentiu o estômago afundar. Não existe internet aqui dentro, ele continuou. Não existe telefone. Não existe contato com o mundo exterior sem a minha autorização. Por quê? A palavra saiu estrangulada. Cássio se aproximou mais. Os lábios dele quase tocaram a orelha dela. Porque você tentou me deixar uma vez. O sussurro era áspero, perigoso. E quase morreu por isso. Ele se afastou. De pé, ajeitou a camisa com movimentos precisos. O rosto voltou à máscara de controle habitual. Você vai se recuperar. Não era uma sugestão. Vai ficar forte. E quando estiver pronta, vamos reconstruir o que você esqueceu. Aurora encontrou a própria voz. E se eu não quiser? Cássio parou na porta. Olhou por cima do ombro. Você não tem escolha. A porta se fechou. Aurora ficou olhando para o teto. O coração ainda disparado. A pele ainda formigando. Presa em uma gaiola de luxo, casada com um estranho que a olhava como se ela fosse oxigênio. E o pior, uma parte dela, pequena, traiçoeira, inconfessável, queria descobrir por quê. As mãos da enfermeira tremiam. Aurora não sabia se era medo, do general que pairava na porta como uma sentinela, ou constrangimento. Provavelmente os dois. Eu preciso remover o curativo para o banho, senhora. A mulher segurava uma tesoura cirúrgica. Vai doer um pouco. Aurora olhou para o próprio corpo. Hematomas manchavam a pele como um mapa de guerra. O braço ainda estava imobilizado. As costelas protestavam a cada respiração. E ela estava ali, seminua sob um lençol fino, prestes a ser despida por uma estranha. Não. A palavra escapou antes que pudesse pensar. Senhora Valente, o banho é necessário para... Eu disse não. A Aurora puxou o lençol mais para cima. Saiam. Todas vocês. A enfermeira buscou Cássio com os olhos, pedindo instruções, como se ele fosse o dono de Aurora. E talvez fosse. O silêncio se estendeu por 3 batidas de coração. Saiam. A voz de Cássio cortou o ar. Baixa, definitiva.
As enfermeiras obedeceram sem questionar. Uma atrás da outra, cabeças baixas, passos apressados. A porta se fechou. O clique da tranca ecoou no quarto. Aurora sentiu o estômago despencar. "O que você está fazendo?" Cássio não respondeu imediatamente. Ele invadiu o banheiro anexo. Aurora ouviu o som da água sendo aberta. Vapor começou a escapar pela porta entreaberta, denso e quente, engolindo o ar gelado do quarto. Quando ele retornou, tinha removido a farda. Usava apenas uma camiseta preta que se moldava ao torso e as calças do uniforme. As mangas estavam dobradas até os cotovelos, expondo antebraços grossos, marcados por veias, tendões e cicatrizes antigas. As mãos, largas, calejadas, feitas para destruir, pendiam ao lado do corpo. Você recusou as enfermeiras. Ele ocupou o espaço ao lado da cama. Alguém precisa te ajudar. Aurora sentiu o sangue gelar. Não você. Não há mais ninguém. Então eu não tomo banho. Não é uma opção. Ele avançou. Antes que Aurora pudesse reagir, os braços dele deslizaram sob o corpo dela. Um nas costas, outro sob os joelhos. Ele a arrancou do colchão como se ela fosse feita de papel. "Me solta!" Ela empurrou o peito dele. "Cássio!" Ele ignorou. Atravessou o quarto em passos largos. O banheiro os engoliu. Mármore negro e gelado, vapor sufocante, o som da água ecoando nas paredes, como se o mundo lá fora tivesse deixado de existir. Uma banheira antiga de cobre ocupava o centro, cheia até a metade. O contraste era brutal. O piso sob os pés descalços dela queimava de frio, enquanto o ar úmido ardia nos pulmões. Cássio a depositou de pé. As mãos permaneceram cravadas na cintura dela, estabilizando, aprisionando. "Você consegue ficar em pé sozinha?" Aurora não respondeu. O coração martelava tão forte que ela sentia na garganta. Ele soltou. Ela oscilou, mas não caiu. O lençol. A voz dele era clínica, distante. "Tire." Aurora agarrou o tecido contra o peito. Não. Cássio eliminou a distância entre eles. O vapor o envolvia, colando a camiseta ao corpo, delineando cada músculo. Os olhos cinza, gélidos, calculistas, desceram pelo rosto dela, pelo pescoço, pelo contorno do lençol. Aurora. O nome era um aviso. "Você pode fazer isso sozinha, ou eu faço por você." O silêncio se esticou. Aurora sabia que ele não estava blefando. Conhecia esse homem há poucos dias, uma semana, menos, e já entendia que Cássio Valente não fazia ameaças vazias. Os dedos dela tremeram quando soltaram o tecido. O lençol caiu. Ela ficou nua diante dele, vulnerável, exposta, um mosaico de pele pálida e hematomas escuros. O braço imobilizado contra o peito, os ombros curvados de vergonha, o ar quente do vapor contra a pele gelada, dois mundos colidindo no corpo dela. Cássio não se moveu, mas algo mudou no rosto dele. Algo que Aurora não conseguiu identificar. A mandíbula travou, os nós dos dedos embranqueceram ao lado do corpo. Os olhos, aqueles olhos de aço, devoraram cada centímetro. Não como um médico examinando uma paciente, como um predador contemplando o que já era seu. Na banheira. A ordem foi rouca, estrangulada. Aurora obedeceu. O que mais podia fazer? A água estava escaldante, quase insuportável. Ela sibilou quando os hematomas entraram em contato com o calor, mas o alívio veio logo depois. Os músculos tensos começaram a ceder. O vapor envolvia tudo, abafando sons, criando uma bolha onde só existiam os dois. O gotejar da torneira, a respiração dela, a presença dele. Mais nada. Cássio se ajoelhou ao lado da banheira. O movimento foi deliberado. Ele dobrou uma toalha sob os joelhos, pegou uma esponja macia, mergulhou na água e começou. As mãos dele eram surpreendentemente gentis. A esponja deslizava pelos ombros de Aurora, pelo pescoço, pelas costas. Movimentos circulares, lentos, metódicos, clínicos. Mas os olhos contavam outra história. Aurora sentia o peso do olhar dele como um toque físico.
Cada vez que a esponja passava, os olhos seguiam, rastreando gotas de água, mapeando curvas, devorando. Ela fechou os próprios olhos. Mais fácil assim. Fingir que não estava acontecendo. Fingir que o som da água não os isolava do resto do universo. A esponja desceu pelo braço bom, subiu pela lateral do corpo, contornou o seio sem tocar, tão perto que Aurora sentiu o calor da mão dele irradiando através da água. A respiração dela falhou. Levante a perna. A voz de Cássio estava diferente, mais grave, mais áspera, como cascalho arrastado. Aurora obedeceu. A esponja deslizou pela panturrilha, pelo joelho, pela coxa e parou. Os olhos de Aurora travaram nos dele. Cássio fitava fixamente um ponto na parte interna da coxa dela. Um hematoma grande, escuro, próximo demais da virilha. A esponja tinha sido abandonada na água. A mão dele, nua agora, sem barreira de tecido, pousava sobre a pele machucada, áspera, calejada, cicatrizada. A mão de um homem que conhecia violência, guerra, destruição, contra a pele macia de uma artista. Dois mundos que nunca deveriam se tocar. O polegar se moveu, traçou o contorno do hematoma. Devagar, deliberadamente. O toque não era mais clínico. Era uma carícia, uma reivindicação, uma promessa do que ele poderia fazer se quisesse. Aurora prendeu a respiração. E então aconteceu. Traição biológica. A mente gritava para se afastar, para empurrar, para cobrir o corpo e exigir que ele saísse. Mas a pele, a maldita pele, arrepiou sob o toque. Buscou o calor. Inclinou-se em direção à mão dele em vez de fugir. Os olhos de Cássio subiram. Encontraram os dela através do espelho embaçado na parede oposta. O vapor escorria pelo vidro em linhas sinuosas, distorcendo tudo, exceto os olhos dele. Aqueles olhos permaneciam em foco absoluto, escuros agora, as pupilas dilatadas, a fome crua queimando através do reflexo. Ele via tudo, o rubor que não vinha do vapor, os mamilos enrijecidos que não eram do frio, o corpo inteiro dela inclinando-se para o toque em vez de lutar contra ele. O reflexo mostrava a verdade que Aurora tentava esconder. Ela o desejava, e Cássio sabia. Por um instante, um segundo que durou uma eternidade, nenhum dos dois respirou. Então, ele retirou a mão. O movimento foi brusco, violento. Ele se ergueu de um salto, agarrou uma toalha grossa do aparador e a estendeu como uma barreira. Acabou. A voz era áspera, contida à força, como uma represa prestes a romper. Aurora se levantou. As pernas tremiam, não de frio, não de medo. Ele a envolveu na toalha com movimentos rápidos, quase brutais. O tecido felpudo a cobriu dos ombros aos joelhos, mas as mãos dele demoraram. Por um momento, Cássio a manteve presa, os braços ao redor dela, a toalha entre os corpos, o rosto dele enterrado no cabelo molhado dela, o mármore gelado sob os pés, o calor dele nas costas, frio e fogo, prisão e refúgio. Ela ouviu a respiração dele, pesada, irregular, o peito subindo e descendo contra as costas dela. Isso não vai acontecer de novo. Aurora não sabia se era uma promessa ou uma ameaça. Ele a soltou. Recuou 2 passos. Passou a mão pelo rosto. Um gesto de frustração, de contenção forçada, de um homem lutando contra si mesmo. Vista-se. Ele não olhou para ela. Vou mandar trazerem o jantar. A porta bateu. Aurora ficou ali, pingando água no mármore negro, o coração em frangalhos, a pele ainda queimando onde ele tinha tocado. Odiava aquele homem. Odiava a prisão dourada. Odiava as regras, o controle, a possessividade sufocante. Mas o que ela mais odiava não era a crueldade dele. Era a resposta do próprio corpo. Ela não apenas suportou o toque, ela o desejou. Cássio viu o medo nos olhos dela durante o jantar. Não o medo agudo de antes, o tipo que faz pessoas correrem. Algo pior, um medo crônico. O olhar de um animal enjaulado que parou de lutar, que apenas espera. Aurora mal tocou na comida. Os olhos evitavam os dele. As respostas eram monossilábicas. Sim, não.
Talvez. O corpo dela estava ali, a mente em outro lugar. Quando a refeição terminou e ela pediu licença para se retirar, a voz plana, sem inflexão, Cássio não a impediu. Observou-a subir as escadas, cada passo arrastado, os ombros curvados sob o peso de uma prisão invisível. Ele a estava perdendo. De novo. O escritório de Cássio ficava no subsolo da mansão. Paredes de concreto reforçado, monitores de segurança cobrindo cada ângulo da propriedade, mapas militares, dossiês classificados e uma seção que ninguém conhecia. Ele destrancou o armário de aço no canto. Dentro, caixas organizadas por data. 3 anos de casamento documentados com precisão obsessiva. Cássio puxou uma caixa, depois outra. Relatórios médicos, extratos bancários, registros de ligações, fotos e cadernos, os diários de Aurora. Ela não sabia que ele tinha. Tinha encontrado escondidos no fundo do closet dela meses atrás. Leu cada página, cada palavra, cada desabafo que ela nunca teve coragem de falar em voz alta. Na época, a raiva o consumiu. Aquelas páginas eram cheias de acusações, sufocamento, controle, solidão. Agora eram inteligência. Cássio folheou os cadernos. A caligrafia dela era caótica, cheia de espirais e rabiscos, desenhos nas margens, flores, tempestades, olhos sem rosto. Parou em uma página datada de 8 meses atrás. Hoje faz 1 ano que não pinto. As telas estão cobertas no depósito. Ele diz que não há espaço, que a tinta faz mal para a minha saúde, que eu posso voltar quando quiser, mas nunca é o momento certo. Sinto como se estivessem amputando partes de mim, uma de cada vez. Tão devagar que mal percebo. Até olhar para trás e ver que não sobrou nada. Cássio releu o trecho. 3 vezes. A mandíbula travou. Os dedos apertaram o papel até amassar as bordas. Ele tinha feito aquilo. Tinha apagado as cores da vida dela achando que estava protegendo, que sabia o que era melhor. O general nunca errava, exceto quando errava em tudo. A varanda leste ficava no 2º andar, voltada para a serra. Vidros blindados do chão ao teto, vista panorâmica das araucárias e dos vinhedos secos. Em dias claros dava para ver o vale inteiro. Em 3 anos, Aurora nunca tinha entrado ali. Cássio tinha mantido trancada. Usava como depósito de equipamentos de segurança. 24 horas depois, era irreconhecível. Os homens trabalharam a noite toda sob suas ordens. Removeram as caixas, instalaram cavaletes, montaram prateleiras de madeira clara, organizaram tubos de tinta a óleo por cor, dezenas deles, das marcas mais caras do mercado. Pincéis de todos os tamanhos, telas esticadas em chassis de diferentes dimensões, terebintina, espátulas, paletas, tudo novo, tudo impecável. No centro do espaço, uma poltrona de veludo cinza voltada para a janela, para que ela pudesse observar a neblina abraçando as montanhas. Cássio inspecionou cada detalhe, ajustou a posição de um cavalete, endireitou um frasco. Perfeito, ou o mais próximo que ele sabia chegar. Aurora não queria descer. A manhã estava gelada. A neblina cobria tudo do lado de fora, uma parede branca que apagava o mundo. O quarto era morno, a cama era segura e ela não tinha energia para mais um confronto silencioso. Mas a batida na porta não parou. Preciso te mostrar uma coisa. A voz de Cássio. Grave, sem a rispidez habitual. Aurora hesitou. Depois se levantou. Ela o encontrou no final da escada. Cássio havia abandonado o dolman militar. Estava apenas com a camisa branca de mangas dobradas, expondo veias saltadas e antebraços de aço. Sem a armadura da farda, a força bruta dele era inegável. O que é? Venha. Não era um pedido, mas também não era uma ordem. Algo no meio. Um território desconhecido entre eles. Aurora o seguiu. Desceram um lance de escadas. Atravessaram um corredor que ela não conhecia. Pararam diante de uma porta dupla de carvalho. Cássio a abriu. E Aurora esqueceu como respirar. A luz. Foi a primeira coisa que a atingiu. Luz natural, inundando o espaço pelas paredes de vidro. Suave,
filtrada pela neblina lá fora, mas ainda assim, luz de verdade. Não a penumbra sufocante do resto da mansão. Depois, as cores. Tubos de tinta alinhados como joias, azuis profundos, vermelhos viscerais, amarelos que pareciam guardar o sol, verdes da cor das araucárias do lado de fora. Por último, o cheiro. Terebintina, óleo de linhaça, madeira nova, o cheiro da liberdade. Aurora entrou no espaço como quem entra em um sonho. Os dedos roçaram os pincéis, as cerdas macias cedendo ao toque. Tocou uma tela virgem, sentindo a textura do linho sob as pontas dos dedos. Os olhos arderam. Como você? A voz falhou. Ela engoliu. Tentou de novo. Como você sabia? Cássio permanecia na porta, ocupando o batente, observando. Eu conheço você. Você não me conhece. Eu não me lembro de você. Mas eu me lembro de cada detalhe seu. Não havia arrogância na voz dele, apenas fato. O tipo de certeza que vem de anos de observação obsessiva. Aurora se virou para a janela. A serra desaparecia e reaparecia na neblina, como um segredo que se revela aos poucos. Ela tentou conter. Tentou não deixar transparecer. Mas uma lágrima escapou. Quente. Traiçoeira. Escorrendo pela bochecha antes que ela pudesse impedir. Ela limpou rápido com as costas da mão. Respirou fundo. Virou-se para ele. Por quê? Cássio não respondeu imediatamente. O maxilar trabalhou. Os olhos, sempre tão controlados, vacilaram por uma fração de segundo. Porque eu preciso que você fique honesto, brutal, sem floreios. Aurora deveria ter sentido raiva. Era manipulação, tática. O general ajustando a estratégia para vencer a guerra. Mas ali, cercada por cores que ela achava que nunca mais veria, com a luz da serra acariciando o rosto, ela sentiu outra coisa. Gratidão. E isso a assustou mais do que o medo. Num impulso, antes que a razão pudesse intervir, Aurora atravessou o espaço entre eles e tocou o braço dele. O músculo sob o suéter era sólido, quente. A lã era macia contra a palma da mão. Obrigada. 2 palavras, simples, insuficientes, mas o efeito foi devastador. Cássio congelou. Todo o corpo dele travou, como se alguém tivesse puxado um interruptor. A respiração parou. Os músculos enrijeceram. Os olhos se arregalaram por uma fração de segundo antes de se fecharem. Ele ficou assim, imóvel, de olhos fechados, a mão dela no braço dele, como um homem recebendo uma bênção que não merecia. Então ele se moveu, devagar. Tão devagar que Aurora quase não percebeu. A cabeça dele virou. Inclinou-se em direção à mão dela. Os lábios, aqueles lábios que só sabiam dar ordens, roçaram a palma. Um beijo, não nos lábios dela, na mão. O toque foi leve, reverente. Os lábios dele eram surpreendentemente macios contra a pele sensível da palma. O hálito quente se espalhou pelos dedos. Aurora parou de respirar. Aquele homem, o general que comandava exércitos, que dobrava o mundo à própria vontade, que a mantinha presa em uma fortaleza, estava ali, de olhos fechados, beijando a mão dela como um devoto diante de um altar. Submissão, de Cássio Valente, para ela. O beijo durou 3 segundos, 4, uma eternidade comprimida em um instante. Então ele se afastou, os olhos se abriram, cinza novamente, controlados novamente, como se nada tivesse acontecido. O ateliê é seu. A voz estava rouca. Use quando quiser. Ele se virou. Caminhou até a porta. Cássio. Ele parou. Não olhou para trás. Quem é você? Aurora sussurrou. O homem que me prende ou o que beija minha mão? O silêncio se estendeu. Os dois. A porta se fechou. Aurora ficou sozinha no ateliê, cercada por cores que não usava há anos, com a palma da mão ainda queimando, onde os lábios dele tinham tocado. O monstro tinha rachaduras, e isso a aterrorizava mais do que a gaiola. A primeira vez que Aurora desceu para jantar sozinha, Cássio já estava esperando. Mesa posta, velas acesas, taças de cristal refletindo a luz da lareira, uma garrafa de vinho tinto, rótulo antigo,
Provavelmente mais caro que o apartamento onde ela morava antes de tudo isso. Antes dele. Pontual. Cássio se levantou quando ela entrou. Gosto disso. Aurora não respondeu. Caminhou até a cadeira oposta, a mais distante dele possível naquela mesa de 12 lugares, e sentou. A sala de jantar era imensa. Paredes de pedra, teto abobadado, candelabros de ferro. Poderia ser o salão de um castelo medieval, ou uma masmorra bem decorada. A diferença era sutil. Cássio ocupou o lugar na cabeceira. A luz das velas dançava no rosto dele, alternando entre sombra e claridade. Os olhos cinza pareciam mais escuros assim, mais perigosos. O médico disse que você está se recuperando bem. Ele desdobrou o guardanapo. As costelas estão sarando. Aurora imitou o gesto. Devo conseguir fugir correndo em algumas semanas. Silêncio. Cássio a estudou por um momento. A boca quase esboçou um sorriso. Seu senso de humor não mudou. Você lembra do meu senso de humor? Lembro de tudo. A frase pairou no ar entre eles. Pesada, carregada de subtexto. Aurora pegou a taça vazia e girou entre os dedos. Precisava de informação. Precisava entender o passado que não conseguia acessar. E Cássio era a única fonte. Me conta. Ela apoiou os cotovelos na mesa. Como nos conhecemos? A pergunta era uma jogada. O primeiro movimento no tabuleiro. Cássio a observou por um instante antes de responder. Uma exposição de arte, em Florianópolis. Ele pegou a garrafa de vinho e começou a servir. Você tinha um quadro na mostra. Uma tempestade sobre o mar. Preto, cinza, azul escuro, violento, lindo. Aurora tentou visualizar. Tempestade sobre o mar. Ela pintava muitas tempestades. Lembrava vagamente de uma exposição coletiva anos atrás. Mas o rosto dele não aparecia em nenhuma memória. E você foi ver arte? Ceticismo na voz. Não parece seu estilo. Não era. Ele terminou de servir e colocou a garrafa de volta. Um colega me arrastou. Achei que seria uma perda de tempo. E foi? Os olhos dele encontraram os dela. Foi o dia que mudou minha vida. A intensidade do olhar fez Aurora desviar primeiro. Ela pegou a taça. Bebeu um gole longo demais. O vinho era encorpado, complexo, com notas de frutas escuras e algo defumado. Provavelmente custava uma fortuna. E depois, ela insistiu. Você viu o quadro e... Comprei. O quadro? Você. Aurora engasgou com o vinho. Cássio a observou tossir, impassível. Não literalmente. Ele esclareceu sem pressa. Mas naquela noite eu soube que você seria minha. Levou 6 meses para você concordar em sair comigo. Mais 3 para aceitar o pedido de casamento. Uma pausa. Você era teimosa. Era? Aurora limpou a boca com o guardanapo. O coração batia mais rápido do que deveria. Eu disse sim? Assim? Depois de 9 meses? Disse. Por quê? A pergunta era genuína. Aurora não conseguia imaginar a si mesma aceitando casar com um homem como Cássio. Controlador, possessivo, intimidador. A menos que... Porque você me amava. A voz dele era factual, sem arrogância. E eu te amava de um jeito que você nunca tinha experimentado antes. Que jeito? Absoluto. A palavra ecoou na sala. Aurora sentiu um arrepio percorrer a espinha. Não de medo, de algo mais complicado. A empregada entrou com os pratos. Salmão grelhado, legumes assados, molho de ervas. Colocou tudo na mesa em silêncio e desapareceu. Eles comeram sem falar por alguns minutos. O único som era o crepitar da lareira e o tinir ocasional dos talheres contra a porcelana. Aurora juntou coragem para a próxima jogada. E éramos felizes? Cássio parou de cortar. O garfo e a faca imóveis sobre o prato. Sim. Sempre? Um músculo pulsou na mandíbula dele. A maior parte do tempo. Mentira. Aurora sentia nas entranhas. A maior parte do tempo era uma mentira bem embalada. E quando não éramos felizes? Ela pressionou. O que acontecia? Cássio largou os talheres.
Apoiou os cotovelos na mesa. As mãos, grandes, calejadas, se entrelaçaram sob o queixo. Eu sou um homem difícil, Aurora. A voz desceu um tom. Tenho defeitos. Sou possessivo. Controlador. Não sei amar de outra forma. Honestidade brutal, mas incompleta. Isso não responde minha pergunta. Responde o suficiente. Cheque. Aurora bebeu mais vinho. A garrafa já estava pela metade. O calor da lareira, do álcool e dos olhos dele começava a amolecer as defesas. Eu pintava? Mudou de assunto. Estratégia. Depois de casar? Algo passou pelo rosto de Cássio. Rápido, imperceptível para quem não estivesse prestando atenção. Culpa? No começo, sim. E depois? Depois você parou. Por quê? Talvez você conte para mim quando lembrar. Evasão. Cássio estava escondendo algo. Aurora armazenou a informação. O jantar continuou. Mais perguntas, mais respostas filtradas. Cada frase de Cássio era cuidadosamente construída. Verdade suficiente para parecer honesto. Omissão suficiente para manter o controle da narrativa. Aurora estava aprendendo a ler nas entrelinhas. Quando os pratos foram retirados e a sobremesa servida, uma torta de maçã com sorvete de baunilha, a garrafa de vinho estava vazia. Cássio abriu outra. Levantou-se para servir Aurora. Ele não precisava fazer isso pessoalmente. Havia empregados, mas se levantou mesmo assim. Parou ao lado da cadeira dela. De pé, ele era uma torre. Aurora precisava inclinar a cabeça para trás para ver o rosto dele. A proximidade era sufocante. O perfume, tabaco, sândalo, algo amadeirado, invadiu os sentidos. Ele se inclinou para alcançar a taça dela. As mãos se tocaram. Foi rápido, acidental, os dedos dele roçando os dela ao redor do cristal. Mas nenhum dos dois se moveu. A mão de Cássio era quente, áspera. Os dedos envolveram os dela por um segundo a mais do que o necessário. Aurora ergueu os olhos. Ele a observava, de cima. Os olhos cinza escurecidos pela luz das velas. A expressão ilegível. Você tem vinho no canto da boca. A voz era baixa, rouca. Antes que Aurora pudesse reagir, o polegar dele estava lá, no canto dos lábios dela. O toque foi suave, deliberado. Ele limpou a gota de vinho com uma lentidão torturante. E não parou. O polegar deslizou. Traçou o contorno do lábio inferior dela, de um canto ao outro, a pele áspera contra a carne macia da boca. Aurora parou de respirar. Os lábios se entreabriram, sem permissão, sem intenção. Uma resposta automática que ela não controlou. Cássio viu. O polegar parou no centro do lábio inferior. Pressionou, levemente, sentindo a maciez, a umidade. Os olhos dele desceram para a boca dela. Demoraram ali, famintos. O ar entre eles ficou denso, eletrificado. Aurora sentia o próprio pulso nos ouvidos. Cada terminação nervosa do corpo gritava: ele vai me beijar. O pensamento atravessou a mente como um relâmpago, e ela não sabia se queria impedir. Cássio se inclinou. 1 centímetro. 2. O hálito quente roçou os lábios dela. Vinho e algo mais escuro. Desejo contido por um fio. Aurora. O nome foi um sussurro, uma prece, uma ameaça. Os olhos dela fecharam, esperando, mas o beijo não veio. Cássio se afastou. A mão caiu. O calor desapareceu. Quando Aurora abriu os olhos, ele já estava de volta à cabeceira da mesa. Sentado, controlado, como se nada tivesse acontecido. Está tarde. A voz era plana, forçadamente casual. Você precisa descansar. Aurora piscou, desorientada. O corpo ainda vibrando de antecipação não correspondida. Boa noite, Aurora. Uma dispensa. Ela se levantou em pernas bambas. Atravessou a sala de jantar sem olhar para trás. Subiu as escadas, fechou a porta do quarto e só então permitiu que o corpo desabasse contra a madeira. O coração martelava. Os lábios ainda formigavam. O gosto do polegar dele, vinho e sal e poder, ainda queimava na boca. Ele quase a beijou.
e ela quase deixou. O predador estava domando a presa. E o pior era que a presa estava começando a gostar. A neve começou a cair ao anoitecer. Aurora assistiu pela janela do quarto. Flocos brancos descendo em espirais silenciosas, cobrindo os vinhedos, apagando o mundo lá fora. A temperatura despencou. O vento uivava contra os vidros blindados. E então veio a batida na porta. Vista-se. A voz de Cássio atravessou a madeira. Algo quente. Não era um pedido. Aurora hesitou. Depois, abriu o armário. Ele a esperava no corredor. Calça escura, suéter de cachemira preto, os cabelos ainda úmidos do banho. Sem a farda parecia menos general. Mais de carne e osso. E ainda mais perigoso. Aonde vamos? Você vai ver. Ele não ofereceu o braço. Apenas começou a andar, esperando que ela seguisse. Aurora seguiu. Atravessaram corredores que ela ainda não conhecia. Desceram uma escada lateral. Passaram por uma porta de vidro que Aurora nunca tinha notado antes. E então, pararam. Feche os olhos. Aurora o encarou. Por quê? Porque estou pedindo. Havia algo diferente na voz dele. Não era uma ordem. Era quase um pedido. Quase. Ela fechou os olhos. A mão dele, grande, quente, pousou na base da coluna, guiando. Ele a conduziu para a frente. 10 passos. 15. O ar mudou. Do frio cortante do corredor para algo morno, úmido, perfumado. Pode abrir. Aurora abriu e perdeu o fôlego. A estufa de vidro se erguia ao redor deles como uma catedral transparente. Paredes e teto de vidro, estrutura de ferro forjado, 3 andares de altura. Lá fora, a nevasca rugia, neve horizontal, escuridão absoluta. Mas dentro era outro mundo. Luzes amareladas, centenas de velas e lanternas pendiam das estruturas, criando uma penumbra dourada. Plantas tropicais explodiam em verde por todos os lados. Orquídeas, samambaias, trepadeiras subindo pelas paredes de vidro, e flores. Rosas vermelhas, lírios brancos, jasmins que enchiam o ar com um perfume embriagante. Calor, vida, cor, uma bolha de verão no coração do inverno. Como... Aurora girou em círculos, tentando absorver tudo. Isso é real? É meu jardim de inverno. Cássio a observava. Não o espaço. Ela. Mandei construir há 2 anos. Você nunca quis vir aqui. Eu não me lembro. Eu sei. Ele caminhou até um console escondido entre as plantas. Tocou algo. Uma música começou a tocar. Lenta, instrumental. Cordas e piano se entrelaçando em uma melodia que parecia feita de saudade. Cássio voltou para onde ela estava. Parou diante dela. De perto, a diferença de tamanho era brutal. Aurora mal alcançava o ombro dele. A silhueta dele bloqueava a luz das velas, projetando uma sombra que a engolia. Dance comigo. Não era um pedido. Eu não sei dançar. Você sabia. Ele não esperou resposta. Uma mão encontrou a cintura dela, grande o suficiente para cobrir quase toda a lateral do torso. A outra capturou a mão dela, envolvendo os dedos com firmeza possessiva, e ele começou a se mover. Aurora tropeçou no primeiro passo, no segundo também, mas Cássio a guiava com autoridade absoluta, cada movimento dele ditando o dela. Não havia espaço para erro, não havia espaço para escolha. Aos poucos o corpo dela cedeu. Relaxou contra o domínio dele, deixou-se conduzir. Os pés encontraram o ritmo. A música infiltrou os ossos. Eles valsavam entre as flores. Lá fora, a nevasca urrava. A neve se acumulava contra o vidro, tentando entrar, tentando congelar. Mas aqui dentro, no mundo que Cássio tinha criado, o frio não chegava. Só existia o calor. Por que está fazendo isso? Aurora sussurrou. Fazendo o quê? Isso tudo, o ateliê, os jantares, o jardim de inverno. Já disse. A voz dele era um ronronar grave perto da orelha dela. Preciso que você fique. Por quê? Porque você é minha. A resposta veio simples, direta, sem disfarce. Aurora deveria ter sentido raiva, indignação,
revolta contra a possessividade crua. Mas o corpo contava outra história. O coração acelerou, a pele aqueceu. Os dedos apertaram o ombro dele sem intenção. A música mudou, ficou mais lenta, mais íntima. E Cássio parou de dançar. Por um instante, ficaram imóveis. A mão dele ainda na cintura, os corpos ainda próximos, a respiração de ambos alterada pelo esforço. Ou por algo mais. Então ele a puxou. A mão na cintura deslizou para a base da coluna. Os dedos se abriram, pressionando. Ele eliminou a distância entre eles com um único movimento, sem pedir, sem avisar. Os corpos colidiram. Aurora sentiu o impacto como uma onda de choque. O peito dele, sólido, quente, contra os seios dela. A coxa dele entre as pernas dela. E... a evidência do desejo dele, pressionada contra o ventre dela. Dura, inegável, queimando através das camadas de tecido como ferro em brasa. Aurora deveria ter recuado, empurrado, exigido espaço, mas o corpo traiu. Em vez de fugir, derreteu. Os músculos relaxaram. O quadril cedeu contra o dele. Os dedos subiram pelo ombro, encontrando a nuca, afundando nos cabelos curtos. Um som escapou da garganta de Cássio. Baixo, gutural, animal. Ele enterrou o rosto no pescoço dela. Aurora sentiu o nariz dele deslizar pela curva do pescoço. Sentiu a respiração quente contra a pele sensível atrás da orelha. Sentiu os lábios roçarem, sem beijar, apenas provando, a linha do maxilar. E sentiu quando ele inalou, profundamente, deliberadamente, como se quisesse gravar o cheiro dela nos pulmões. Aurora. O nome foi um gemido estrangulado. Ele ergueu o rosto. Os olhos estavam escuros, pupilas dilatadas engolindo o cinza. Fome crua estampada em cada traço do rosto normalmente controlado. Os lábios dele pairaram sobre os dela. A milímetros. O hálito quente se misturava. Aurora sentia o calor irradiando, quase um toque. Ela inclinou a cabeça, oferecendo. Os olhos fecharam. Os lábios se entreabriram. O corpo inteiro se preparou para receber o impacto do beijo que sabia que viria. E então ele parou. Cássio travou. Todo o corpo dele se transformou em pedra. Os músculos enrijeceram. As mãos na cintura dela apertaram com força dolorosa. Não de paixão, de contenção. Um som saiu dele. Algo entre um rosnado e um gemido de dor. Não. A palavra foi arrancada dos lábios dele. Cássio, se eu começar... A voz era cascalho, destruída. Não vou parar. Aurora abriu os olhos. O rosto dele estava contorcido, maxilar travado, veias saltando no pescoço. Ele estava lutando, contra si mesmo, contra o instinto que gritava para tomá-la ali mesmo, no chão do jardim de inverno, entre as flores que ele tinha cultivado para ela. E se eu não quiser que você pare? A pergunta escapou antes que ela pudesse impedir. Os olhos dele flamejaram. Por um segundo, um único segundo de eternidade, Aurora viu a besta por trás da máscara, a fome primitiva, o desejo de possuir, marcar, destruir qualquer distância entre eles. Então ele a soltou, bruscamente, quase violentamente. 2 passos para trás como se ela queimasse. O frio invadiu o espaço onde o corpo dele tinha estado. Aurora cambaleou, subitamente sem âncora. Volte para o quarto. A voz de Cássio era irreconhecível, rouca, devastada. Cássio! Agora, Aurora. Uma ordem. Do general. Do homem que não aceitava a desobediência. Mas pela primeira vez, Aurora viu a verdade por trás da máscara. Ele não a estava rejeitando. Estava se protegendo, protegendo-a. Do que aconteceria se ele perdesse o controle? Ela se virou, caminhou até a porta. Parou com a mão na maçaneta. Por que você parou? Silêncio. Ela olhou por cima do ombro. Cássio estava de costas, os ombros tensos, as mãos fechadas em punhos ao lado do corpo. Porque da próxima vez que eu te tocar, a voz era um sussurro rouco. Vai ser para sempre, e você precisa escolher isso, não eu. Aurora saiu para o frio do corredor.
e pela primeira vez desde que acordou naquela mansão, não se sentiu prisioneira. Sentiu-se caçada por um homem que estava esperando ela parar de correr. O trovão a acordou. Não foi o trovão. Foi o sonho. Aurora se sentou na cama de um salto, o grito ainda ecoando na garganta. O coração martelava, o suor encharcava a camisola. Os dedos agarravam os lençóis com tanta força que as unhas rasgaram o tecido. Metal retorcido, vidro estilhaçando, o mundo girando, sangue na boca e olhos cinzentos, desesperados, chamando o nome dela. O relâmpago cortou o céu do lado de fora. A luz branca invadiu o quarto por uma fração de segundo, iluminando tudo em claridade fantasmagórica. Depois veio o trovão, um estrondo que fez as paredes tremerem. Aurora não conseguia respirar. Os pulmões não obedeciam. O ar entrava em goles curtos, insuficientes. O quarto girava. As sombras pareciam se mover, se contorcer, se aproximar. Outro relâmpago. Outro trovão. A chuva começou a bater contra as janelas blindadas. Brutal, furiosa. O mesmo som de antes. Da noite do acidente. Da noite em que ela tinha fugido. O fragmento de memória atravessou a mente como um estilhaço de vidro. Chuva. Volante escorregadio. Faróis no retrovisor. Terror. Não. A palavra escapou como um gemido. Não. Aurora se encolheu na cama, os joelhos contra o peito, os braços ao redor das pernas, o corpo inteiro tremendo incontrolavelmente. A tempestade rugia lá fora, e dentro dela, a porta explodiu. Não bateu. Foi arrancada com força. A silhueta de Cássio preencheu o batente, sem camisa, calça de moletom, os pés descalços, o peito subindo e descendo como se tivesse corrido. Os olhos dele varreram o quarto em um segundo, procurando ameaças, encontrando apenas ela. Aurora. A voz cortou o pânico como uma lâmina. Ele atravessou o espaço em 3 passos. Parou ao lado da cama, a mão estendida. Aurora deveria ter recuado, deveria ter mandado ele sair. Deveria ter lembrado que ele era o carcereiro, não o salvador. Mas o corpo não obedecia à razão. Quando outro trovão explodiu, tão forte que as janelas vibraram, ela se lançou para a frente. Os braços dela encontraram o torso dele. Os dedos se cravaram nas costas nuas. O rosto afundou no peito dele, buscando o calor, a solidez, qualquer coisa que ancorasse no caos. Eu não consigo parar de ver. As palavras saíram em soluços. O carro, a chuva, tudo girando. Eu não consigo parar. Os braços de Cássio a envolveram. O movimento foi imediato, automático, um reflexo que não pedia permissão. Ele a puxou contra o corpo com força possessiva, uma mão na nuca, a outra nas costas, criando um escudo de carne e osso ao redor dela. Você está aqui. A voz dele era um ronronar grave contra o topo da cabeça dela. Está segura, eu estou aqui. Aurora apertou mais forte. Ele era sólido, quente, real. O cheiro de tabaco e sândalo a envolveu. Familiar agora, reconfortante de uma forma que ela não conseguia explicar. O coração dele batia contra o ouvido dela. Forte, constante. Um tambor que abafava o trovão. Eu lembro de estar dirigindo. Ela sussurrou contra a pele dele. De luzes atrás de mim, de perder o controle. Os braços dele apertaram. Não pense nisso agora. Você estava lá, você me tirou do carro. Silêncio. Sim. Por quê? A pergunta era absurda, óbvia, mas Aurora precisava ouvir. Cássio se afastou o suficiente para olhar para ela. As mãos subiram segurando o rosto dela, as palmas largas emoldurando as bochechas, os polegares traçando as lágrimas que escorriam. Porque se você morresse? A voz dele falhou. Pela primeira vez desde que Aurora o conhecia, a máscara rachou. Eu morreria junto. A confissão pairou entre eles, crua, brutal, honesta de uma forma que doía. Aurora viu a verdade nos olhos dele. A obsessão, sim, mas também a dor, o medo. A devoção doentia de um homem que tinha construído uma fortaleza inteira
para manter uma mulher que estava tentando fugir dele. Ela deveria ter sentido repulsa, mas ali, no escuro do quarto, com a tempestade rugindo e os dedos dele secando suas lágrimas, ela só sentiu uma coisa: fome. Aurora não planejou, não pensou, não pesou consequências. Ela simplesmente o beijou. Os lábios dela encontraram os dele em um movimento impulsivo, desesperado, desajeitado a princípio, o ângulo errado, os narizes se chocando. Mas então Cássio tomou o controle. As mãos dele apertaram o rosto dela, ajustaram a posição, e ele a beijou de volta. Não gentilmente, não devagar. Ele a devorou. O beijo era fome transformada em tato. A boca dele se abriu sobre a dela, exigente, dominadora. A língua invadiu sem pedir permissão, reivindicando o território. Os dentes roçaram o lábio inferior. Não forte o suficiente para machucar, apenas para marcar. Aurora gemeu contra a boca dele. O som acendeu algo em Cássio. Um rosnado vibrou no peito dele. Ele a puxou mais para perto, tão perto que os corpos se fundiram. O calor dele a envolveu como uma fornalha. O coração dele batia descontrolado contra o dela. Ela correspondeu. Os dedos dela subiram pelas costas nuas, arranhando a pele, afundando nos músculos. A boca dela respondeu à dele, inexperiente, mas faminta, aprendendo o ritmo que ele ditava. A tempestade continuava lá fora. Trovões, relâmpagos, chuva açoitando as janelas. Mas Aurora não ouvia mais. Só existia ele. O gosto dele. Vinho e algo mais escuro. Proibido. O cheiro dele inundando os sentidos. O peso dos braços dele ancorando-a no mundo. A boca dele consumindo-a como se ela fosse oxigênio e ele estivesse se afogando. Cássio se afastou. 1 centímetro, só para respirar. A testa dele encostou na dela. Os olhos, escuros, pupilas dilatadas, selvagens, encontraram os dela. Diz para eu parar. A voz era cascalho, destruída. Diz agora, porque se você não disser, Aurora entendeu o aviso. Se ela não o parasse, ele não pararia sozinho. O general que comandava exércitos, que controlava cada aspecto da vida dela, estava ali, tremendo, sem fôlego, implorando para que ela estabelecesse o limite que ele não conseguia. Ela deveria ter parado, deveria ter lembrado de tudo, das janelas blindadas, dos guardas, da prisão dourada, do passado que não lembrava e do futuro incerto. Mas o corpo já tinha escolhido. Não para, 2 palavras, uma rendição. Os olhos de Cássio flamejaram e então não houve mais espaço para palavras. Ele a deitou na cama com um movimento fluido. O corpo dele cobriu o dela, pesado, sólido, absoluto. A boca encontrou a dela de novo. As mãos começaram a explorar, e Aurora se entregou. A tempestade lá fora, a tempestade dentro do quarto, a tempestade que era Cássio Valente. O peso dele a ancorou no colchão. Não era opressivo, era inevitável. O corpo de Cássio sobre o dela, sólido, quente, absoluto, a pressionava contra os lençóis como uma força da natureza. Não havia espaço para fuga, não havia espaço para dúvida. Só existia ele. A boca dele abandonou os lábios e desceu pelo maxilar, pelo pescoço, pela clavícula. Cada beijo era uma marca. Cada toque de língua, uma assinatura na pele. Aurora arqueou contra ele. O movimento foi instintivo. O corpo reagindo antes que a mente pudesse processar. Os quadris dela se ergueram buscando contato. Os dedos dela afundaram nos ombros dele, cravando na musculatura tensa, puxando-o para mais perto. Cássio soltou um som rouco contra a pele dela. O som vibrou no peito dele e se transferiu para o dela. Primitivo, grave. O som de um homem no limite da sanidade. As mãos dele subiram pelos braços de Aurora. Encontraram os pulsos, envolveram, ergueram, acima da cabeça. Cássio prendeu os 2 pulsos dela com uma mão só. Os dedos largos se fecharam como grilhões de aço, revestidos de pele quente. A outra mão desceu pelo corpo dela, devagar, mapeando, decorando cada curva. Aurora puxou os pulsos, não para se libertar, para testar, para sentir a força que a mantinha cativa. Os braços dele não cederam 1 milímetro.
Fica assim. A voz era puro cascalho, um comando sussurrado contra o vale entre os seios dela. Deixa eu te ver. Ela obedeceu. Não por medo, por necessidade. Cássio se afastou o suficiente para olhar. Os olhos dele, negros agora, pupilas engolindo todo o cinza, percorreram o corpo exposto sob ele. A camisola tinha desaparecido em algum momento. Aurora não se lembrava de quando. Não importava. As mãos dele tremiam. Aurora viu. Aquelas mãos que arrancaram portas de carros, que comandavam exércitos, que a mantinham prisioneira. Tremiam. A contenção de um homem lutando contra uma fome de anos. Você é... Ele não terminou a frase. Engoliu as palavras. Substituiu por ação. Os lábios dele encontraram uma cicatriz no ombro. Do acidente. Pequena, rosada, ainda sensível. Ele a beijou. Não rapidamente. Com devoção. A boca aberta contra a pele marcada, a língua traçando o contorno, os lábios pressionando como se pudesse curar a ferida com o próprio calor. Aurora fechou os olhos, a respiração falhando. A boca dele desceu. Encontrou outra marca. No costado, onde as costelas tinham fraturado. Beijou ali também. Depois outra. E outra. Cada cicatriz recebia a mesma reverência, o mesmo cuidado religioso. Ele não estava apenas tocando nela. Ele estava pedindo perdão a cada centímetro de pele ferida. Os pulsos continuavam presos acima da cabeça. Ela continuava se deixando prender. Quando a boca dele chegou ao ventre, Aurora perdeu a capacidade de pensar. Só restaram sensações. O hálito quente contra a pele. A barba por fazer arranhando a maciez dela. A pressão possessiva. E então ele subiu de novo. O corpo dele cobriu o dela completamente. O peso retornou. Familiar agora. Desesperadamente necessário. As pernas dele se encaixaram entre as dela. Os quadris encontraram os quadris. E Aurora sentiu a evidência da necessidade dele, pressionada contra o centro dela. Quente, pulsante, exigente. O corpo dela respondeu antes da mente. Os quadris se moveram, buscando fricção, convidando. Os músculos relaxaram. A respiração acelerou. Cada célula gritando por algo que ela não lembrava com a cabeça, mas que a pele conhecia intimamente. Memória muscular. A amnésia não tinha atingido a pele dela. Cássio soltou os pulsos. As mãos dele emolduraram o rosto de Aurora. Polegares nas bochechas. Palmas cobrindo as orelhas, abafando o som da tempestade lá fora. O mundo se reduziu àquele homem. Olha para mim. Aurora abriu os olhos. Os dele estavam ali, perto demais para escapar, escuros, dilatados, vulneráveis de uma forma que a assustou e excitou. E então ele avançou. Devagar. Tão devagar que era uma tortura doce. Aurora sentiu cada centímetro. A pressão, o calor, a sensação de ser tomada, preenchida, distendida de dentro para fora. O corpo dela se arqueou como um arco retesado. A boca se abriu em um gemido silencioso. Os olhos tentaram fechar. Não. A voz dele era um sussurro destroçado. Olha para mim. Ela olhou. Os olhos se encontraram enquanto ele se instalava nela, enquanto os corpos se tornavam um só. Enquanto a fronteira entre Cássio e Aurora se dissolvia em suor e necessidade. Cássio parou, completamente encaixado, completamente imóvel, as mãos ainda emoldurando o rosto dela, os olhos ainda presos nos dela, exigindo a verdade. Diz meu nome. A ordem saiu rasgada. Saiba quem está dentro de você. Aurora sentiu as lágrimas escaparem. Não de dor, de algo maior. Uma lembrança que não era visual, era emocional. Cássio. O nome foi um sussurro, uma prece, uma rendição total. Algo quebrou no rosto dele. A máscara de general desmoronou. A frieza derreteu. Restou apenas o homem, o marido, completamente entregue à esposa que ele quase perdeu. E então, ele se moveu. Não devagar desta vez. O ritmo era urgente, feroz. Os quadris dele contra os dela. O colchão protestando sob o peso.
a cabeceira batendo contra a parede em um ritmo hipnótico. O som da pele colidindo contra a pele, úmido, rítmico, visceral. Aurora se agarrou a ele, unhas nas costas largas, pernas ao redor da cintura, boca no pescoço. Ela correspondia a cada investida. O corpo dela sabia a dança. O corpo dela reconhecia o parceiro. O prazer construiu em ondas gigantescas, crescendo, escalando, ameaçando destruir o pouco de razão que restava. Cássio. O nome escapou de novo. E de novo. Uma litania. Ele respondeu com o nome dela, como se fosse uma oração. Aurora. Minha Aurora. Minha. Possessivo até o último fôlego. O clímax a atingiu como a tempestade lá fora. Aurora se desfez nos braços dele, o corpo convulsionando, a visão explodindo em branco, o grito abafado pela boca dele capturando a dela. Cássio a seguiu segundos depois. Um som gutural escapou da garganta dele. O corpo dele enrijeceu, tremeu violentamente e colapsou sobre o dela. Por longos minutos, apenas o som das respirações entrecortadas preencheu o quarto. A tempestade continuava lá fora, mas parecia distante agora. Cássio rolou para o lado, mas não a soltou. Nunca a soltava. Os braços a puxaram contra o peito blindado de músculos. As pernas se entrelaçaram nas dela como raízes. O corpo inteiro a envolveu em um casulo humano. Quente, seguro, inescapável. Aurora deveria ter sentido claustrofobia. Deveria ter lembrado que aquela casa era uma gaiola e ele era o carcereiro. Mas ali, esmagada contra o peito do homem que a tinha aprisionado, sentindo o coração dele desacelerar junto com o dela, ela só sentiu uma coisa: paz. Dorme. A voz dele era um murmúrio rouco contra o cabelo dela. Eu estou aqui. Ninguém toca em você. Aurora fechou os olhos e, pela primeira vez desde que acordou naquele pesadelo sem memórias, dormiu profundamente. O general tinha reconquistado o território mais importante, que a prisioneira tinha esquecido por uma noite que queria fugir. Aurora acordou com o cheiro de café e com os lábios de Cássio no ombro. Bom dia. A voz dele era um ronronar grave contra a pele dela. O corpo dele, quente, sólido, ainda a envolvia por trás, as pernas entrelaçadas, o braço pesado ao redor da cintura. Aurora se espreguiçou. Os músculos protestaram de formas que a fizeram corar. Que horas são? Tarde. Ele depositou outro beijo, dessa vez na curva do pescoço. Deixei você dormir. Ela se virou nos braços dele. O rosto de Cássio estava relaxado. Os olhos cinza, normalmente frios, tinham uma suavidade que ela nunca tinha visto. O maxilar sempre travado estava solto. Ele parecia em paz. Está me olhando? Aurora murmurou. Estou. Por quê? Porque posso. Ele se inclinou e a beijou. Devagar. Preguiçoso. O tipo de beijo de quem tem todo o tempo do mundo. Aurora correspondeu. O corpo dela ainda zumbia da noite anterior. Cada terminação nervosa sensível. Cada músculo com aquela dor boa de quem foi completamente consumida. Quando se separaram, Cássio já estava saindo da cama. Vou pedir o café da manhã. Ele vestiu uma calça de moletom. O torso nu exibiu as marcas que ela tinha deixado. Arranhões vermelhos cruzando as costas largas. Vista isso. Ele jogou algo na cama. Um vestido, azul marinho de mangas longas, conservador. Aurora franziu o senho. Eu posso escolher minha própria roupa. Pode. Ele caminhou até a porta. Mas eu gosto de você nesse. Não era um pedido. Aurora deveria ter se irritado. Deveria ter questionado. Mas a ocitocina ainda corria nas veias, amolecendo as defesas, pintando tudo em tons mais suaves. Ela vestiu o vestido. O café da manhã foi servido na varanda do quarto. A tempestade tinha passado. O sol da serra brilhava sobre a neve que cobria tudo, os vinhedos, as araucárias, os telhados da mansão. O mundo parecia lavado, novo. Aurora comeu em silêncio. Ovos, frutas, torradas com geleia. Cássio comeu olhando para ela.
Em determinado momento, ele pegou o garfo da mão dela. Você está comendo muito devagar. Antes que Aurora pudesse protestar, ele cortou um pedaço de melão e levou à boca dela. Ela aceitou. Ele cortou outro e outro, alimentando-a como se ela fosse uma criança ou uma propriedade que precisava de manutenção. Eu consigo comer sozinha. Eu sei, ele continuou. Aurora deveria ter se rebelado, mas havia algo na atenção obsessiva dele que a fazia se sentir cuidada, protegida, o centro do universo de alguém. Era intoxicante. Depois do café, Cássio se levantou. Tenho uma reunião. Ele se inclinou e beijou a testa dela. Teleconferência com Brasília. 2 horas no máximo. O que eu faço? O que quiser. Ele parou na porta. Menos sair da casa. Uma gaiola dourada. Mas naquela manhã, com o sol aquecendo o rosto e o corpo ainda derretido de prazer, a gaiola não parecia tão ruim. Aurora passou a primeira hora no ateliê. Tentou pintar. Misturou cores. Encarou a tela em branco. Nada veio. A mente estava em outro lugar, repassando a noite anterior, o toque dele, as palavras dele, a forma como ele a tinha olhado, como se ela fosse a única coisa real no mundo. Minha Aurora. Minha. Ela sorriu para a tela vazia, e então teve uma ideia. Café. Ela ia levar café para ele. Um gesto de esposa. Um gesto de... o quê? Gratidão? Rendição? Ela não sabia. Só sabia que queria vê-lo. Queria que ele a olhasse de novo daquele jeito. A cozinha era fácil de encontrar. A governanta preparou uma bandeja sem fazer perguntas. Xícara de porcelana, café preto, 2 cubos de açúcar ao lado. Aurora caminhou até o escritório. A porta estava entreaberta. A voz de Cássio chegava em fragmentos. Formal, autoritária. O general de volta ao comando. Ela empurrou a porta devagar. O escritório era imenso. Paredes forradas de livros, uma mesa de carvalho maciço, monitores mostrando feeds de segurança. E Cássio, de costas para a porta, falando com uma tela onde rostos graves de homens em uniforme a observavam. Aurora hesitou. Talvez devesse esperar. Talvez estivesse interrompendo algo importante. Talvez o pé dela bateu em algo. Um fio. Um tapete mal posicionado. Ela não sabia. Só sabia que estava caindo. A bandeja voou. O café se espalhou pelo ar em câmera lenta. A xícara de porcelana explodiu contra o chão em dezenas de cacos brancos. O líquido escuro se espalhou pelo tapete. Aurora congelou. Na tela, os rostos dos militares se viraram. Cássio girou a cadeira. O que... Desculpa. Aurora já estava de joelhos catando os cacos. Eu só queria trazer café. Eu não vi o fio. Aurora, para. Eu limpo. Eu juro. Só preciso de um pano. As mãos dela tremiam. Os cacos cortavam os dedos. Ela não sentia. Só sentia a vergonha queimando o rosto. A necessidade desesperada de consertar. A gaveta da escrivaninha estava ali, ao alcance. Talvez tivesse guardanapos, lenços, qualquer coisa. Aurora a abriu. Canetas, papéis, clipes e um fundo que não era fundo. Uma fresta. Uma divisória mal encaixada. Os dedos dela encontraram a borda. Puxaram. O fundo falso se ergueu. Dentro, uma pasta de couro marrom. Grossa. Oficial. Com um selo de cartório na capa. A Aurora deveria ter fechado a gaveta. Deveria ter ignorado. Deveria ter... Mas as mãos já estavam abrindo. A primeira página a atingiu como um soco. Petição de dissolução de matrimônio litigioso. As palavras não faziam sentido. Aurora piscou. Leu de novo. Dissolução de matrimônio, divórcio. Os olhos desceram pela página. Encontraram nomes. O dela, o dele. Encontraram datas. Protocolo. 2 dias antes do acidente. 2 dias. 2 dias antes de ela fugir na tempestade. 2 dias antes de perder a memória. 2 dias antes de acordar nos braços de um homem que jurava amá-la. Os dedos passaram as páginas, tremendo. Cláusulas, termos, acusações, comportamento controlador e obsessivo do requerido, isolamento forçado da requerente,
impedimento sistemático de contato com familiares. E no final, a última página, uma assinatura. A letra era dela. Aurora reconheceu, firme, decidida, com raiva. Ela tinha assinado o divórcio. Ela estava fugindo dele. O mundo desmoronou. Tudo, o ateliê, os jantares, o jardim de inverno a noite anterior, se reconfigurou em um instante. As peças do quebra-cabeça se encaixaram em uma imagem horrível. Ele não estava reconquistando uma esposa. Ele estava prendendo uma prisioneira que tentava escapar. E ela tinha deixado, tinha beijado, tinha se entregado. A náusea subiu pela garganta. Aurora. A voz veio de cima. Ela ergueu os olhos. Cássio estava de pé diante dela. A teleconferência esquecida. Os monitores abandonados. Os olhos dele, aqueles olhos que na noite anterior tinham parecido vulneráveis, agora eram aço puro, frios, calculistas. Os olhos de um homem que sabia que tinha sido descoberto. Aurora segurou os papéis contra o peito. As mãos ensanguentadas dos cacos mancharam as páginas. O que é isso? A voz dela era um fio. Cássio. O que é isso? Ele não respondeu. A cadeira rangeu quando ele se moveu. E Aurora soube, com uma certeza gelada que atravessou os ossos, que o homem da noite anterior tinha sido uma ilusão. O verdadeiro Cássio estava ali, e ele não ia deixá-la ir. A primeira lembrança a atingiu como um raio. Aurora ainda estava no chão do escritório, os papéis do divórcio nas mãos, quando a imagem explodiu na mente. Uma discussão, gritos. Ela querendo visitar a mãe no hospital. Cássio dizendo não. É perigoso. Você não precisa ir. Eu cuido de você. A segunda veio em seguida. O celular confiscado. Para sua proteção. As amigas que pararam de ligar. Os e-mails que nunca chegavam. O mundo encolhendo dia após dia até só existir ele. A terceira. A janela do ateliê sendo lacrada. A tinta faz mal para você. Os pincéis desaparecendo. As telas cobertas. As cores morrendo uma a uma. Aurora soltou os papéis. As mãos foram para a cabeça. Os dedos afundaram no cabelo. A dor era física. Uma pressão crescente atrás dos olhos, como se o crânio fosse pequeno demais para comportar tudo que estava voltando. Aurora. A voz de Cássio. Perto. Ela não olhou para cima. Mais imagens. Uma avalanche. O vestido que ele escolheu para o aniversário dela. O restaurante onde ele decidiu que iam comemorar. Os convidados que ele selecionou. O sorriso forçado que ela manteve a noite toda enquanto se afogava por dentro. As lágrimas no banheiro. O espelho embaçado. O reflexo de uma mulher que ela não reconhecia mais. A visita ao advogado, escondida, às pressas. O coração batendo tão forte que ela mal conseguia falar. Eu quero o divórcio. As palavras pesando como chumbo na língua. Olha para mim, uma ordem. Do general. Aurora ergueu a cabeça. Cássio estava agachado diante dela, o rosto neutro, os olhos calculando, medindo, planejando o próximo movimento. Você se lembra? Não era uma pergunta. Sim. A voz dela era irreconhecível, rouca, quebrada. Eu me lembro de tudo. Silêncio. O tipo de silêncio que precede explosões. O que exatamente você lembra? Aurora soltou uma risada, amarga, vazia. O controle, a vigilância, as regras. Cada palavra era uma faca. Eu me lembro de ser uma boneca na sua coleção, uma peça no seu tabuleiro, uma prisioneira que você convenceu que era rainha. Cássio não se moveu. Você estava confusa, fragilizada. Eu fiz o que era necessário para... Para quê? Aurora se levantou. As pernas tremiam, mas ela se forçou a ficar de pé. Para me manter presa? Para me fazer esquecer que eu estava fugindo de você? Você ia morrer naquela estrada. Por sua causa. O grito rasgou a garganta dela. Eu estava fugindo de você, Cássio. Eu assinei o divórcio. Eu queria ser livre. A palavra pairou entre eles. Livre. O maxilar de Cássio travou. Um músculo pulsou na lateral do rosto.
Os nós dos dedos embranqueceram. E nas últimas semanas, a voz dele era baixa, perigosa. Quando você me beijou, quando você gemeu meu nome, quando você se entregou na minha cama. Ele deu um passo à frente. Isso também foi prisão? Aurora recuou. A pergunta era uma armadilha e a resposta era pior. Por que não? Não tinha sido prisão. Tinha sido outra coisa, algo real. Algo que ela tinha sentido no fundo dos ossos. Ela tinha amado aquele homem. O homem das últimas semanas. O que trouxe o ateliê. O que dançou com ela no jardim de inverno. O que tremeu ao tocá-la. O que beijou cada cicatriz pedindo perdão silencioso. Mas esse homem existia? Ou era mais uma manipulação do general? Você mentiu. Aurora cuspiu as palavras. Cada momento, cada gesto. Você sabia que eu estava tentando fugir e fingiu ser o marido perfeito. Eu sou seu marido. Você é meu carcereiro. Cássio avançou. Aurora recuou até bater nas estantes. Os livros pressionaram as costas. Não havia para onde ir. Ele parou a centímetros dela. A sombra dele a engoliu. O calor do corpo dele irradiou. Familiar agora, traiçoeiramente reconfortante. Eu fiz o que precisava fazer. A voz era grave, controlada, mas havia algo por baixo, algo rachado. Você estava morrendo nos meus braços naquela estrada, coberta de sangue, sem respirar. Os olhos dele flamejaram. Você acha que eu ia deixar você ir embora de novo? Não era sua escolha. Era a única escolha que importava. Aurora sentiu as lágrimas escaparem. De raiva, de dor, de confusão. E agora? Ela sussurrou. Agora que eu lembro. O que você vai fazer? Me trancar no quarto? Me apagar? Esperar eu esquecer de novo? Cássio ergueu a mão. Aurora se encolheu. Mas o toque que veio foi suave. Os dedos dele limparam uma lágrima da bochecha. O gesto era íntimo, gentil. Uma contradição com tudo o que ela estava sentindo. Eu nunca vou machucar você. Você já machucou. A voz dela era um fio. Todo dia, por 3 anos. Algo atravessou o rosto dele. Rápido demais para nomear. Culpa, remorso. Tarde demais. Aurora se abaixou. Passou por baixo do braço dele. Correu. Aurora! Ela não olhou para trás. Os corredores passaram em um borrão. Escadas, portas, rostos surpresos de empregados que se afastavam do caminho. O coração batia nos ouvidos. Os pulmões queimavam. A porta principal estava ali. Aurora a empurrou. O vento gelado da serra a atingiu como um tapa. A neve cobria tudo, o jardim, os caminhos, o mundo inteiro em branco. Ela não parou. Os pés afundaram na neve. O vestido, aquele maldito vestido que ele tinha escolhido, colou nas pernas. O frio cortou a pele exposta. Não importava. O portão. Ela precisava chegar ao portão. 100 metros. 80. 50. O alarme disparou. O som rasgou o silêncio da serra. Agudo. Ensurdecedor. Luzes vermelhas piscaram nos postes de segurança. Aurora continuou correndo. 30 metros. 20. Os portões se erguiam diante dela. Ferro negro contra o céu cinza. Altos. Imensos. Fechados. Ela se jogou contra as grades. Abre! Os punhos bateram no metal gelado. Por favor. Alguém. O interfone crepitou. Senhora Valente, afaste-se do portão. O general está a caminho. Não. 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 Aurora olhou ao redor, procurando uma brecha, um ponto fraco, qualquer coisa. Os guardas se aproximavam. 3 deles, saindo das guaritas, sem armas em punho, mas as mãos perto dos coldres, e atrás deles, vindo da casa com passos largos que devoravam a neve. Cássio. Aurora se virou de frente para ele. O vestido encharcado, os pés dormentes de frio, o corpo tremendo incontrolavelmente. Mas os olhos dela queimavam, de raiva, de desespero, de um amor que ela não queria mais sentir. Cássio parou a 5 metros. A neve caía entre eles, suave, silenciosa.
indiferente ao drama humano que testemunhava. Volta para dentro. A voz dele era calma, a calma de um homem acostumado a ser obedecido. Aurora ergueu o queixo. Não. Os olhos dele estreitaram, e Aurora soube, com uma certeza que atravessou os ossos, que a próxima decisão definiria tudo: a gaiola ou a liberdade, o general ou a mulher que ela costumava ser. A batalha final estava prestes a começar. A neve começou a derreter. Aurora não soube quando. Em algum momento entre os alarmes e a chegada de Cássio, o frio cortante deu lugar a algo mais pesado, mais familiar: chuva. As gotas desceram primeiro devagar, depois mais rápido. Em segundos, uma cortina de água separava ela do homem que tinha atravessado a neve para buscá-la. Como naquela noite. A mesma chuva, o mesmo portão, os mesmos olhos cinza fixos nela. Mas algo era diferente. Cássio não avançou. Ele ficou ali, a 5 metros de distância, a água escorrendo pelo rosto, encharcando o suéter, colando o tecido ao corpo. Os ombros, que normalmente ocupavam todo o espaço, pareciam menores, curvados. Os guardas se aproximaram. General, nós podemos... Saiam. A ordem foi baixa, rouca, nada da autoridade habitual. Os homens hesitaram. Agora, eles recuaram, desapareceram na cortina de chuva. Restaram apenas os dois, Aurora contra o portão, Cássio no meio do caminho, e a tempestade entre eles. Você lembra, ele disse. Não era pergunta. De tudo. E me odeia. Aurora abriu a boca para confirmar, para cuspir o ódio que queimava no peito, para dizer que sim, ela o odiava com cada fibra do corpo. Mas as palavras não vieram, porque não era verdade. E essa era a parte mais cruel. Eu queria te odiar. A voz dela era um sussurro que a chuva quase engoliu. Seria mais fácil. Cássio deu um passo à frente. Aurora ergueu a mão. Não, ele parou. Me deixa explicar. Explicar o quê? As lágrimas se misturaram com a chuva. Que você leu meus diários, que sabia exatamente o que fazer para me manipular, que usou a amnésia para ter uma segunda chance que você não merecia? Cada palavra era uma bala. E Cássio recebeu todas. Sim, ele disse. Tudo isso. A confissão a desarmou. Você não vai negar? Não. Não vai se justificar? Dizer que fez por amor? Que era para me proteger? Era. Isso não torna certo. Eu sei. Aurora soltou um som estrangulado, meio risada, meio soluço. Então o que você quer, Cássio? O que você espera que eu faça com isso? Ele não respondeu. Em vez disso, fez algo que Aurora nunca tinha visto. Algo que ela nunca imaginou que veria. Cássio caiu. Os joelhos bateram na lama. O impacto espirrou água e terra. O general, o homem que comandava exércitos, que dobrava o mundo à própria vontade, estava ajoelhado na chuva diante dela. Aurora parou de respirar. O que você está fazendo? O que eu deveria ter feito há 3 anos. A voz dele era cascalho. Destruída. Implorando. As mãos dele foram para os bolsos. Tiraram algo. Metal brilhando sob a chuva. Chaves. Um molho inteiro. E um cartão eletrônico. Os códigos do portão. Ele ergueu os objetos na direção dela. Da garagem. Do bunker de comunicações. De tudo. Aurora olhou para as chaves. Depois para ele. Eu não entendo. A gaiola está aberta, Aurora. Os olhos dele encontraram os dela. Cinza contra a tempestade. Vulneráveis de um jeito que ela nunca tinha visto. Você pode ir. Agora. Eu não vou impedir. O mundo parou. Você está me deixando ir? Estou te dando a escolha que eu nunca dei. Aurora sentiu as pernas fraquejarem. Era uma armadilha. Tinha que ser. Cássio não soltava o que era dele. Cássio não se ajoelhava. Cássio não... Por que agora? Porque você estava certa. A voz dele rachou. Eu te sufoquei porque o pensamento de te perder me fazia perder a razão. Eu te tranquei porque eu não confiava que o mundo fosse bom o suficiente para você. A voz dele falhou, crua.
Eu tentei te proteger do perigo, Aurora, mas no fim, o único perigo real para você era eu. A confissão pairou entre eles. Eu te amo, Aurora, ele continuou. Do jeito errado, do jeito doentio, do único jeito que eu sei. Os ombros dele tremeram. Mas se o meu amor só te machuca, então eu prefiro te ver partir. Aurora olhou para o homem de joelhos na lama. O general, o tirano, o carcereiro, e também o homem que arrancou uma porta de carro com as próprias mãos para salvá-la, que montou um ateliê inteiro porque leu em um diário que ela sentia falta de pintar, que tremia ao tocá-la como se ela fosse sagrada. 2 homens no mesmo corpo, e ela amava os 2. A chuva continuava caindo. Aurora se abaixou. Os joelhos afundaram na lama ao lado dos dele. O vestido estava destruído, o cabelo colado no rosto. Nada disso importava. Ela pegou as chaves da mão dele. Cássio fechou os olhos. A mandíbula travou, preparando-se para a perda. Mas Aurora não se levantou. Em vez disso, ela fez algo inesperado. Colocou as chaves no bolso dele de volta. Os olhos de Cássio se abriram. O que você... Eu não quero ir embora. O mundo parou. Aurora, eu te amo. As palavras saíram firmes, certas. Não deveria. Você é controlador e obsessivo e provavelmente perigoso. Mas eu te amo assim mesmo. Algo atravessou o rosto dele. Esperança crua demais para esconder. Mas eu tenho condições, ela continuou. A gaiola acaba. Agora. Eu vou e venho quando quiser. Falo com quem quiser. Pinto o que quiser. Os olhos dela perfuraram os dele. E se você algum dia me trancar de novo, eu não vou precisar de carro para fugir. Eu vou embora a pé e nunca mais olho para trás. Cássio segurou o rosto dela com as 2 mãos. As palmas enlameadas emolduraram as bochechas. Os polegares traçaram a linha do maxilar. Eu aceito. Sem discussão? Sem discussão. Você vai confiar em mim? Vou tentar. A honestidade era brutal. É a coisa mais difícil que você poderia pedir, mas vou tentar, todo dia, pelo resto da minha vida. Aurora sentiu as lágrimas escorrerem de novo, e então o beijou, na chuva, na lama, com o mundo desmoronando e se reconstruindo ao redor deles. O beijo era sal e água e promessa. Era o fim de uma era e o começo de outra. Eram 2 pessoas quebradas escolhendo ficar quebradas juntas. Quando se separaram, Cássio encostou a testa na dela. Eu te amo. Ele sussurrou. Do jeito errado. Mas eu vou aprender o jeito certo. Aurora sorriu. Vai ser um longo aprendizado. Eu tenho tempo. A chuva diminuiu. E no portão da fortaleza que tinha sido sua prisão, Aurora fez uma escolha. Não fugir, ficar. E ensinar um general a amar sem acorrentar. 6 meses se passaram. A Toscana era dourada em setembro. Aurora caminhava por uma estrada de terra entre vinhedos, o sol aquecendo os ombros, o vento trazendo cheiro de uva madura e terra fértil. O cavalete nas costas pesava, mas era um peso bom. O peso da liberdade. Atrás dela, a uma distância respeitosa, Cássio seguia. Ele ainda usava preto. Ainda tinha os ombros tensos de quem analisa cada sombra. Ainda a olhava como se ela fosse a coisa mais preciosa do universo. Mas agora, quando ela dizia, eu quero ir ali, ele não argumentava. Ele ia junto. Para a esquerda ou para a direita, Cássio? Ela perguntou sorrindo, o sol iluminando o rosto que não tinha mais sombras de medo. Cássio tirou os óculos. Os olhos cinza pousaram nela com aquela mesma intensidade avassaladora. A fome eterna que nunca seria saciada. Mas agora, havia um propósito maior do que a posse. Ele apertou levemente a cintura dela, a mão grande cobrindo o corpo dela, um lembrete constante de que qualquer um que ousasse olhar para ela teria que passar por ele primeiro. Você guia, Aurora, ele disse, a voz rouca roçando a nuca dela, prometendo proteção e perigo na mesma medida. Eu cuido das sombras. Aurora sorriu e virou à esquerda. E o general Cássio Valente, o homem que um dia controlou exércitos e trancou portas de aço, fez a única coisa que importava. Ele a seguiu,
pronto para incendiar o mundo novamente se ela tropeçasse. Se essa história acelerou seu coração, deixa o like e se inscreve no canal. Ele escondeu o divórcio e trancou as portas, mas acabou de joelhos na lama. O general aprendeu que o único território que importa não pode ser invadido, tem que ser merecido.